Existe um tipo de dor que não grita. Ela não faz escândalo, não arranha por fora, não chama a atenção. Ela se esconde no peito apertado, na boca seca, na respiração curta, como se o próprio ar tivesse ficado pesado demais para entrar. Ela mora na tensão dos ombros, no maxilar travado, na mente que não para. É a dor silenciosa de quem, sem perceber, perdeu o controle interno e entregou nas mãos do mundo o próprio equilíbrio. A dor de quem acorda já esperando o que vai dar errado. De quem carrega nas costas o peso do que não controla, do que não pode prever, do que nunca dependeu dele. Talvez você conheça bem essa dor. Talvez ela esteja aí, agora, te acompanhando há dias, semanas ou, quem sabe, anos. E ela tem um preço alto, porque quando você não percebe, quando você não entende o que está acontecendo dentro de você, o mundo decide como você se sente. Cada olhar atravessado, cada palavra torta, cada silêncio estranho, invade, desestabiliza, tira a sua paz. E você se perde tentando, feito um náufrago, controlar as ondas, segurar o vento, impedir a chuva. Só que, e se eu te dissesse que há um outro caminho? Um caminho que não depende do outro, que não depende do clima, do trânsito, do mercado, da opinião alheia, da validação, do aplauso, da aceitação. Um caminho milenar, silencioso e profundamente transformador. O estoicismo não é uma filosofia para te tornar frio, não é sobre ser indiferente, nem sobre se tornar uma pedra. O estoicismo é sobre ser livre, livre da tirania dos seus próprios pensamentos, livre dos gatilhos externos que te roubam a energia, livre da expectativa que você carrega sobre como os outros deveriam ser, sobre como o mundo deveria se comportar. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. 7 princípios estoicos, que não são frases de efeito, não são frases bonitas para você pendurar na parede. Eles são mapas. Mapas para quem está cansado de viver refém dos outros. Mapas para quem quer recuperar aquilo que nunca deveria ter perdido. A própria paz, a própria força interior e a própria liberdade emocional. Se isso faz sentido para você, respira fundo. Permita-se atravessar esse caminho comigo, porque agora a jornada começa. 1. Soltar o incontrolável. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Epicteto. Há um erro sutil, quase invisível, que a maioria comete sem perceber. Um erro que vai corroendo a paz, minando a energia, drenando toda a leveza que a vida poderia ter. É quando você acredita, mesmo sem perceber, que pode controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Você tenta controlar o comportamento dos outros. Tenta controlar o trânsito, tenta controlar o humor alheio, o tempo, o mercado, as expectativas e fracassa. Fracassa porque isso nunca esteve sob seu domínio. E o corpo percebe antes da mente. É no aperto do peito, na mandíbula travada, no estômago que queima, na ansiedade que acelera os pensamentos como se fosse possível, pela força da mente, impedir que o mundo seja como ele é. E enquanto você luta contra aquilo que não depende de você, se esgota, se desgasta, se quebra por dentro. Existe uma prática silenciosa, mas profundamente transformadora. Quando você se senta e olha para a sua vida, percebe que tudo pode ser dividido em 2 categorias. Aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está. Suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, suas palavras são seus. Já o que o outro faz, o que sente, o que diz, o que escolhe, nunca foi, nunca será. E, no entanto, é justamente aí que você mais gasta sua energia, tentando ajustar o vento, quando, na verdade, tudo que você precisa é aprender a ajustar as velas. A mente, quando tenta controlar o que não depende dela, se torna um barco furado, afunda.
Mas quando aprende a aceitar o vento e se dedicar apenas a ajustar as velas, ela navega, leve, serena, livre. Respira fundo, permita que essa verdade se acomode no seu peito, porque soltar o que nunca foi seu não é perder, é se libertar. 2. Aceitar não é se resignar. Adapte-se às circunstâncias como a água se molda ao recipiente. Marco Aurélio. Existe uma confusão silenciosa que destrói muita gente por dentro. É quando se acredita que aceitar significa se conformar. Que aceitar é baixar a cabeça, desistir, se render. E isso não poderia estar mais distante da verdade. Aceitar não é fraqueza, não é passividade. Aceitar é, na verdade, o primeiro ato de lucidez. O primeiro passo para parar de gastar energia brigando com aquilo que já é. Toda vez que você luta contra o que está acontecendo, perde. Perde porque luta contra algo que não muda só porque você quer. É como se tentasse impedir a chuva, gritando para o céu. Como se tentasse fazer o vento mudar de direção, fechando os olhos. O desgaste é brutal. A frustração é inevitável. Porque no fundo você não encontra paz, tentando obrigar o mundo a se encaixar nos seus desejos. A paz só surge quando você se encaixa na realidade que o momento te oferece. Respira, olha para a vida e percebe. Percebe aquilo que você está resistindo, uma situação, uma palavra, um silêncio, uma ausência, um não, um fim. Isso já é. E quando você aceita, não é que você se entrega. Você finalmente para de lutar contra a existência e começa a agir a partir dela. O bambu não quebra na tempestade. Ele não quebra porque aprendeu a se curvar. A água não se fere quando encontra uma pedra. Ela não se rebela. Ela contorna e segue, forte, serena, livre. Aceitar não é se render ao sofrimento. É se libertar da resistência que cria o sofrimento. É olhar para a realidade e dizer, com firmeza e serenidade, isso é, e eu sigo. 3. O desapego que cura. Tudo o que você ama, lembre-se de que é mortal. Epicteto. Existe uma dor que não nasce da perda. Ela nasce da ilusão de que algo era seu, de que algo poderia ser mantido, segurado, protegido, indefinidamente. E quando a vida, com sua natureza impermanente, leva o que nunca nos pertenceu, o coração grita. Grita porque não foi ensinado a soltar, não foi ensinado a amar, sem agarrar, a desfrutar, sem possuir. E, no entanto, tudo, absolutamente tudo, é transitório. As pessoas, as circunstâncias, as fases, os encontros, os corpos, a saúde, o trabalho, as certezas. Tudo é matéria de vento, de tempo, de destino. E quanto mais você tenta se agarrar, mais sofre. Não é a perda que te fere, é a expectativa de que algo pudesse ser seu, para sempre. A neurociência revela aquilo que os estoicos já sabiam há 2000 anos. O apego excessivo acende no cérebro o mesmo alarme da dor física. A mesma região que se ativa quando você sente uma queimadura, se acende quando você perde algo a que estava profundamente apegado. É o cérebro dizendo, não estou preparado para isso. E é por isso que os estoicos treinavam a alma, para não ser destruída pelo inevitável. Imagine por um instante que você perde aquilo que mais teme perder. Não é para criar medo, é para fortalecer. Porque ao olhar de frente para a possibilidade da perda, você quebra o feitiço do apego. Você se prepara. E quando você se prepara, você não ama menos. Você ama mais. Porque ama com consciência. Ama sabendo que tudo é breve, que tudo é frágil. E justamente por isso, tudo é profundamente valioso. Você não sofre porque perde. Você sofre porque acreditou que tinha, porque acreditou que podia prender aquilo que sempre foi livre. E quando entende isso, não há mais prisão, não há mais corrente, só gratidão, só presença, só amor sem posse. Isso é liberdade. 4.
Preparar-se é um ato de amor próprio. A dificuldade mostra o que os homens são. Epicteto. Existe um tipo de sofrimento que não vem dos fatos, mas das expectativas não ditas. É quando você acorda esperando que o mundo te trate bem, que as pessoas sejam justas, que o trânsito colabore, que os imprevistos não surjam. E então, tudo acontece exatamente como a vida é. Chega o atraso, chega a crítica, chega o silêncio que machuca, chega o erro, chega o não, chega o inesperado. E você desaba. Irritação fácil, falta de paciência, desconforto interno. Sensação de que tudo, absolutamente tudo, está fora do lugar. Está, mas não lá fora. Está dentro, porque você esqueceu que o mundo não foi feito para te agradar. Esqueceu que a vida não segue o roteiro que você escreve na sua cabeça. E é por isso que o estoico se prepara, não para se proteger da vida, mas para atravessá-la, com dignidade, com serenidade, com firmeza. Ao acordar, ele olha para frente e reconhece: hoje, alguém pode me tratar com grosseria. Hoje, eu posso ser mal interpretado. Hoje, algo que planejei pode não dar certo. E quando isso chega, não o quebra, porque ele já sabia, porque ele já estava pronto. Isso não é pessimismo, isso é liberdade. Quem se prepara para a dor não vive na dor, vive leve, porque não é mais surpreendido por ela. O golpe que você vê não te derruba. Quando você olha para a vida e se pergunta: quem eu escolho ser? Quando o mundo não me entrega o que eu espero, nesse instante, você deixa de ser vítima do acaso e se torna autor da sua própria paz. 5. O domínio dos impulsos é liberdade, não prisão. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. É nesse espaço que reside nossa liberdade. Viktor Frankl. Existe um instante, quase imperceptível, que separa quem reage de quem escolhe. É aquele espaço minúsculo entre o que acontece e o que você faz com isso. E é nesse espaço que mora toda a sua liberdade. Quem não percebe esse espaço vive refém do próprio impulso. É dominado pela raiva, pela ansiedade, pela mágoa, pela necessidade de ter razão, pela vontade de atacar, de gritar, de fugir, de se fechar. Reagir no impulso parece natural, parece instintivo, mas todo impulso tem um custo. Custa sua paz, custa sua energia, custa muitas vezes seus relacionamentos, sua saúde, sua própria clareza. Porque toda vez que você permite que o outro te tire do eixo, você entrega a ele seu poder, você se torna escravo do externo, refém do caos. O estoicismo te convida a perceber que no instante em que algo te atinge, há um intervalo, pequeno, sutil, mas real. E é nesse intervalo que você decide quem você é. Quando você respira fundo, quando permite que o ar entre, permaneça e saia, você ativa uma região do cérebro que acalma, que clareia, que traz de volta o centro. A neurociência comprova. Respirar por 6 segundos ativa o córtex pré-frontal. E é essa parte que te devolve o comando. E então você pergunta: diante do gatilho, diante do desconforto, diante da provocação, o que uma versão sábia de mim faria agora? E nesse exato momento, você se liberta. Porque, como diria Epicteto, se alguém te provoca, quem se irrita não é ele, é você. Dominar seus impulsos não é se tornar frio, não é se tornar indiferente, é escolher, é se proteger, é cuidar de si, é decidir que, seja lá o que o mundo faça, quem escolhe quem você é você. 6. Memento mori, o antídoto contra o insignificante. Você pode deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio. Existe uma verdade que a maioria tenta evitar, abafar, fingir que não existe. A verdade de que a vida é finita,
e que tudo aquilo que hoje parece grande, urgente, insuportável, será irrelevante no dia em que você der seu último suspiro. O problema é que você vive como se fosse eterno. Vive como se houvesse tempo infinito para perdoar, para soltar, para se acalmar, para cuidar de si, para amar, para viver de verdade. E enquanto isso, perde tempo, perde energia, perde vida, se desgastando com o que no fundo não importa. A consciência da morte não é morbidez, não é pessimismo, é lucidez. É quando você olha para a própria fragilidade e entende que não tem mais tempo a perder com discussões pequenas, com a necessidade de estar certo, com a ansiedade sobre coisas que você não pode controlar. De repente, o que parecia pesado se dissolve, porque você percebe que não faz sentido carregar. É no silêncio que isso fica claro, no silêncio que te conecta ao que realmente importa, no silêncio onde você se dá conta de que viver não é ter controle. Viver é escolher onde colocar sua atenção, sua energia, seu amor. E quando você respira fundo e se pergunta, se hoje fosse meu último dia, isso mereceria minha preocupação? A resposta quase sempre é não, porque quase tudo que te tira a paz é absolutamente insignificante diante da brevidade da vida. Memento mori. Lembre-se da morte, não para temer, mas para viver mais leve, mais presente, mais inteiro, porque quando você entende que tudo passa, você para de se prender ao que nunca teve importância e começa, finalmente, a viver. 7. A gratidão estoica. Encontrar força na adversidade. Dificuldades fortalecem a alma, como o fogo fortalece o aço. Sêneca. Existe uma ideia equivocada, silenciosa, que faz muita gente acreditar que gratidão é apenas sobre agradecer pelo que é bom, pelo que dá certo, pelo que traz conforto. Mas a gratidão estoica vai muito além disso. Ela não é uma gratidão ingênua, não é um otimismo forçado. Ela é uma reverência, até pela dor, até pela dificuldade, até pelo desconforto. Porque é justamente no atrito que a alma se fortalece, é no desconforto que você cresce, na perda que você aprende, na frustração que você descobre quem você é. A vida, quando te testa, não faz isso para te quebrar, faz para te forjar. E a neurociência já comprovou o que os estoicos sempre souberam. Quando você desenvolve a prática da gratidão, não aquela gratidão rasa de quem finge que está tudo bem, mas a gratidão verdadeira, que enxerga até na dor um mestre, seu cérebro muda. Aumenta a produção de serotonina, de dopamina, e você não fica feliz porque tudo está bem. Você fica bem porque aprendeu a estar inteiro, mesmo quando as coisas não estão, e então a vida ganha outro tom. Cada desafio deixa de ser castigo e passa a ser lapidação. Cada dor deixa de ser punição e se transforma em aprendizado. Você olha para trás e percebe que foram justamente aqueles dias mais difíceis que mais te tornaram quem você é hoje. A gratidão estoica não é fechar os olhos para a realidade, é olhar para a realidade e reconhecer: isso me molda, isso me fortalece, isso me ensina. O mundo não te testa para te derrubar, o mundo te testa para te elevar, para te transformar em alguém que não se quebra, mas que se curva, aprende e volta mais forte. A verdadeira paz mora dentro. A vida não vai te poupar do caos, não vai te poupar dos imprevistos, das frustrações, dos desencontros, das dores, porque a vida é assim, selvagem, incontrolável, imprevisível, e tentar lutar contra isso é a receita certa para se perder, para se esgotar, para viver eternamente refém do que o outro faz, do que o mundo oferece, do que o acaso traz. Mas existe um lugar onde o caos não entra, um lugar que é só seu, um território interno, sagrado, onde o mundo não alcança. E é exatamente aí que mora a sua paz, porque a verdadeira paz
não está em ter um mundo perfeito lá fora. Ela está em se tornar um mundo inabalável. Aqui dentro, quando você entende isso, o jogo muda, o olhar muda, o peso diminui, porque você para de tentar controlar o vento e aprende a ajustar as velas. Você para de se debater contra a tempestade e começa a navegar por ela, firme, sereno, presente. O caos externo só te controla. Se você estiver desconectado de quem realmente é, qual desses princípios tocou mais sua alma hoje? Qual deles acendeu uma luz aí dentro? Qual deles te lembrou que você não precisa mais viver refém do que não pode controlar? Porque quando você transforma pensamento em palavra, você também fortalece seu próprio compromisso com sua transformação. E se, de alguma forma, essa conversa silenciosa entre nós ressoou aí dentro, deixa seu gesto, se inscreve, compartilha com quem também anda precisando lembrar que é possível viver com mais leveza, mais consciência, mais força. Aqui, você não vem para se anestesiar. Você vem para se tornar mentalmente forte e emocionalmente livre.